Tudo o que sentir, pensar e falar será criado. E aí eu queria chamar a atenção para a parte do falar. Quantas e quantas vezes a gente não fala algo negativo para a gente mesmo como brincadeira ou como se fosse engraçado, né? E eu lembro de uma história que me contaram de uma família, eu conheço essa família, eu não estava presente, mas me contaram essa história. É o casal com um filhinho de 4, 5 aninhos. E aí a mãe, na conversa, lá na casa com outras pessoas, conversando com outros adultos, e a criança lá perto ouvindo a história. E aí, a conversa. E aí, no meio da conversa, ela fala assim: Ah, porque eu sou pobre demais, eu não aguento mais essa minha vida de pobre. E aí, a criança de 4 ou 5 aninhos, ela falou assim: Mamãe, a senhora fala que a senhora é pobre, mas a senhora tem casa própria, a senhora tem carro e a senhora vai no supermercado toda semana. A senhora não é pobre. Aí ela ficou muda e ela não conseguiu, porque realmente ela estava ali falando algo que não era. Mas ela Uhum. estava falando isso. E a gente sabe, né, que o poder das palavras, o poder das palavras. Então, nem de brincadeira a gente pode falar, né? Até mesmo porque ela estava falando uma coisa que era uma inverdade. Porém, o universo ele não consegue separar o que é verdade, o que é mentira, o que é real, o que ainda não foi criado, né? Então é por isso que nas minhas orações eu sempre agradeço o que eu quero como se eu já tivesse. Então, obrigado, Deus, por. E aí eu vou e dou todo o detalhamento do que eu quero, né? Como se já tivesse recebido, né? Tudo que pedires, crendo que receberam, receberão. Acho que isso está até na Bíblia, né? Eu acho. Então, assim, é o poder da palavra. E quantas vezes, até eu também, viu, gente? Eu me pego, às vezes, falando algo é, que não que é bobagem, que é negativo, mas para ser engraçado, para que as pessoas possam rir, para que ou até para que eu possa ser aceito. Eu não sei exatamente por quê, mas a gente acho que isso é muito comum, né? Mas quando a É gente aquele começa negócio, né, de ficar, de vigiar, né, de vigiar os pensamentos e o que a gente fala, que às vezes a gente fala coisa mesmo, mesmo sabendo que não que não se deve falar, mas a gente fala sem perceber, né? ou seja, Por nesse isso que a caso gente tem que vigiar. nesse caso que eu contei, ela estava querendo ser engraçada, querendo que as pessoas rissem, né? E a outra coisa também que não dá para entender isso, né? Ser engraçado com coisas negativas, né? Eu não A sei gente de vê onde que isso, isso surgiu. a gente vê isso muito no humor, né? Esses videozinhos que viralizam, que ficam circulando muito, de assim, de falar de coisas negativas, né? De pobreza, de falta, e o impressionante é a quantidade de pessoas que, que se conectam àquilo, né? Tanto é que viraliza, aí vai passando para um, para outro, né?